Essa noite nós convidamos a nossa Rodrigo, a Amanda, para trazer esta meditação para os nossos corações. Oremos. Pai eterno, continue nessa unção que tu estás derramando neste lugar. Unção que vem para as nossas vidas, e não para essas cadeiras, Jesus, mas sim para as nossas vidas. E para aquelas vidas que nos assistem também, que estão ligadas neste dial da tua emunar, da fé em ti, Senhor. Cabe aos nossos corações, fale através do pregador dessa noite. Geramos gratos, deixemos o Senhor nos guiar. Bate mão a todos. Bom, que aqui só esteja a presença do Eterno, amém? Que os espíritos que não têm parte com Ele saiam em nome de Yeshua. Então, meus amados, nesta noite, a Haftarah, que é lá em Atos, capítulo 7, ela vai nos relatar a respeito de Estevão. Estevão foi um diácono ungido, um dos 7 diáconos ungidos, lá na igreja do primeiro século. Então a Haftarah, ela fala sobre ele, tá? E nós vamos discorrer sobre o assunto. Abram lá comigo, Atos, capítulo 7. Eu vou ler, na verdade, o 6, porque fala sobre ele e os outros diáconos. E a mensagem nessa noite, ela vai ser uma comparação sobre os nicolaítas. Quem são os nicolaítas e o que eles têm a ver com a doutrina da graça que é pregada nas congregações, tá? Então, se você não sabe quem são os nicolaítas, você vai aprender hoje. Acompanhe comigo Atos capítulo 6, que diz assim. Primeiro vou fazer o preâmbulo do 7, porque a Haftarah, com referência na Bíblia de Rabachá, é em Atos 7. Conta que o Cohen Hagadol perguntou se as acusações eram verdadeiras a respeito de Estevão, né? Estevão foi preso porque ele estava falando no nome de Yeshua, porque ele estava pregando o quê? A Torá. E aí qual foi a resposta dele? Um relato. Ele não falou nem que sim, nem que não. Vocês, ao ler, se quiserem ler depois, o capítulo todo 7, vai falando exatamente a resposta de Estevão para o Cohen Hagadol. Ele fez um relato lá, desde o nosso pai Abraão, e veio contando tudo o que aconteceu. E tudo isso está relatado na Torá. Então, o que Estevão e todos os apóstolos, discípulos, diáconos, eles falavam da Torá, tá? E não era diferente com o diácono Estevão. E ele veio relatando tudo o que aconteceu, como que o Senhor chamou o pai Abraão e o seu filho, e ele vem contando toda a trajetória, e chega na parte de Yosef, que nós estudamos na semana passada e retrasada, da vida de Yosef, e ele conta todo o relato, e ele vai chegar lá em Davi e Salomão, né? Então ele faz um resumo da Torá, vamos dizer assim. Essa foi a resposta dele. Por quê? Qual era a acusação que estava sobre ele? Vamos ver lá no... Só um momento. No versículo 11. Ele estava sendo acusado de... Nós ouvimos falar, capítulo 6, versículo 11. Então, persuadiram secretamente alguns homens para afirmarem: nós, olha a acusação sobre Estevão, nós o ouvimos falar de modo blasfemo, acusado de
de blasfêmia contra Deus, contra Moshe e contra Deus. Eles instigaram o povo, bem como os anciãos e os mestres da Torá, e prenderam Estevão e o levaram perante o Sanedrim. Eu vou forçar, tá? Ali apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a Torá. Nós ouvimos dizer que Yeshua de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moshe nos outorgou. Por isso a resposta de Estevão foi: resumo da Torá. Como que eu estou falando contra a Torá, se eu justamente estou pregando sobre a Torá? Então a resposta dele foi uma resposta completa, foi um resumo da Torá. E aí lá no final, nós conhecemos, a maioria, o desfecho de Estevão. E aí no final, depois de todo esse relato, ele falou: povo teimoso, com coração e ouvidos incircuncisos, vocês se opõem de modo contínuo à lua, ao Espírito. Qual dos profetas seus pais não perseguiram? Ele falou: quem sou eu falando ser perseguido? Eles mataram aqueles que disseram de antemão sobre a vida do Sadiq, do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a Torá por intermédio de anjos não aguardaram. Ele foi ousado, né? Ouvindo essas coisas, eles ficaram o quê? Furiosos, com ódio, e rangeram os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Rua, cheio do Espírito de Deus, olhou para o céu. A morte dele, apesar de ter sido trágica, ao mesmo tempo foi maravilhosa, porque ele teve uma visão antes de falecer. Ele olhou para o céu e viu a presença, a Shekinah, a glória do Eterno, e Yeshua em pé à sua direita. E nisso eles começaram a gritar. Aí ele falou: prestem atenção, veja o céu aberto. E ele relatou o que ele estava vendo. Veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Que privilégio, né? Deve ter sido essa visão maravilhosa. Ver o Eterno, a glória do Eterno, né? Porque ninguém pode ver a Deus e ver Yeshua, o nosso melhor Deus. E nisso, o que aconteceu? Mais raiva. Eles começaram a gritar o máximo que podiam para não ouvi-lo. E todos juntos lançaram-se contra ele, o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Então, assim, foi uma morte terrível, mas o Senhor deu uma visão de quem ele encontraria após a morte. Então, nós morremos no físico, mas viveremos e reinaremos ao encontrarmos com o nosso Deus, o nosso Mestre, Yeshua. Então, isso para ele foi maravilhoso. Então, quem sabe, isso é eu que estou dizendo, quem sabe Deus o até o permitiu não sentir tanta dor, porque pedras devem doer muito, né, gente? Morrer apedrejado não deve ser nada fácil. Então, quem sabe o Senhor até o aliviou um pouco da sua dor. Ou não, né? Ou ele permitiu mesmo de sentir toda a dor. E enquanto o estavam apedrejando, Estevão invocou o Senhor. Ele teve um comportamento igual a Yeshua na cruz. Ele falou: Senhor Yeshua, receba meu espírito. Então ele se ajoelhou e bradou: Senhor, não leve em conta os pecados, este pecado contra eles. E tendo dito isso, ele partiu, ele morreu. Tá? Então hoje a gente vai chegar sobre a respeito dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas?
Aí a gente precisa ler a eleição dos diáconos no capítulo 6, do Shamashim. Acompanhe comigo o capítulo 6. Naqueles dias, quando o número de talmidim estava crescendo, os judeus começaram a se queixar que estavam esquecendo de alimentarem as viúvas. Eles estavam se ocupando de várias coisas. E aí os 12 convocaram uma reunião geral. Os discípulos disseram: não é apropriado negligenciarmos a palavra de Deus para servir as mesas, porque eles tinham que pregar, eles tinham que servir, eles tinham que fazer várias coisas. E isso não estava sendo bom. Assim como lá Moshe, quando ele ficou lá, ficava o dia inteiro para julgar as causas de todos, e ele ficava o dia inteiro julgando causas de tudo, qualquer jeito, simples, difícil. E aí o sogro aconselhou que ele levantasse também homens capazes, instruídos, servos de Deus, cheios do Espírito, para ajudá-lo. Então aqui aconteceu a mesma coisa. E aí, continuando no 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens. 7 homens reconhecidamente cheios do Espírito de Deus e de sabedoria. Pré-requisito, tá? Cheio de sabedoria. Nós os incumbiremos dessa tarefa importante e daremos atenção total à oração e ao ministério da palavra, enquanto os Shamashim fariam este trabalho, auxiliando eles. Assim, a palavra do Eterno continuou sendo espalhada. O número dos talmidim crescia em Jerusalém e também em grande número de sacerdotes que tornou-se obediente à fé. Olha o detalhe, né? Sacerdotes que se tornaram obedientes à fé porque esse serviço foi melhorado, tá? Então, no 8. Estevão, porém, homem cheio da graça e do poder, realizava grandes milagres. Então, além de ser levantado diácono, ele recebeu dons, né? Porque Deus dá dons a quem ele quer. Então, ele recebeu dons do Senhor, o dom de falar a palavra e de realizar milagres com que... Ok, continuando. Então Estevão, homem cheio da graça e do poder, realizava grandes milagres e sinais em meio ao povo. Contudo, levantou-se a oposição. Não é que não seja, peraí. Cita os 7, eu pensei que tivesse anotado, me perdi. É o 5. Vai ser adulto do Mosteiro, homens de fé, São Felipe, Topólio, Nicador. Isso, está em versículo 2. É o 5. 5. É o versículo 6, 5. Isso, eu pulei. Então, depois que foram levantados, depois que eles se reuniram, eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito de Deus, Filipe, Prócoro, Nicamor, Timon, Pármenas e Nicolau. Tá? Então, gravem esses 7 Shamashim, 7 diáconos levantados. E a Bíblia, ela relata sobre Estevão, ela relata sobre Filipe e Nicolau tem pequenos relatos. Por quê? Eles linkam os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas, a Nicolau. Tem 2 versões, porque isso é mostrado na história, né? Porque isso foi no primeiro século, né? A Bíblia ela não entra em detalhes, pelo menos não nos livros que deixaram. Vamos ver aqui, né?
eles tenham esses relatos detalhados, assim como fala de Enoque, fora daqui. Então, sobre Nicolau, apenas lá em Apocalipse, a gente vai ver que o Eterno, ele aborrece. Quando Deus fala, eu aborreço, eu odeio tal coisa. Como ele diz que aborrece, abomina contenda entre irmãos. Quando ele fala, eu aborreço, é algo que realmente deixa o Eterno muito aborrecido. Então lá em Apocalipse a gente vai ver que ele aborrece a doutrina dos nicolaítas. Então, pelos estudos, eles veem que essa doutrina veio através desse apóstolo Nicolau, tá? E vocês já vão entender o porquê, tá? Então vamos lá em Apocalipse. É importante vocês acompanharem. Por quê? Para a gente saber se estamos diante de uma doutrina de nicolaíta, a gente tem que saber os ensinos da palavra do Eterno, tá? E pela história, nós vemos que essa doutrina, ela permanece até hoje. A doutrina dos nicolaítas está sendo semeada nas congregações, tá? E a gente vai ver por que o Eterno aborrece. Abram lá em Apocalipse 2, livro da Revelação, no versículo 6 e no versículo 15 é onde cita os nicolaítas. Mas eu vou ler porque são cartas às comunidades, às igrejas, que é falado em Apocalipse aquilo que Deus estava se agradando dentro daquela congregação e também falava, tenho algo contra, quando tinha algo contra. Então aqui, do 1 até o 7, fala sobre a comunidade em Éfeso. E do 8 até o 11, fala sobre a Esmirna. Mas os nicolaítas fala a igreja em Éfeso e Pérgamo, que é um pouquinho depois, no 12. Então acompanhe comigo que é rápido. Ao anjo da comunidade messiânica em Éfeso, lembrando que, detalhe, capítulo 1, versículo 1, de Yeshua, o Mashiach, a Yohanan. Então são revelações, palavras reveladas a João de Yeshua. É Yeshua que está falando para essas congregações, tá? Então, são palavras dele. Então vamos lá, voltando. 2, 1. Ao anjo da comunidade messiânica em Éfeso, escreva: eis a mensagem daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre as 7 menorot de ouro, menorá. Sei o que você tem feito. Ele começou elogiando aquilo que a igreja de Éfeso estava fazendo de bom. Sei o que você tem feito, quão arduamente trabalhou, quanto perseverou, e que você não pode tolerar homens ímpios. Por isso, pôs à prova os que dizem ser emissários. Emissário é discípulo, mas não são. E descobriu que eles eram mentirosos. Você é perseverante e tem sofrido por minha causa sem se abater. Um grande elogio, né? Vindo da parte de Yeshua. Mas, olha mais. Mas eu tenho isto contra ti. Você abandonou o seu amor inicial, ou primeiro amor, como em outra versão. Portanto, lembre-se de onde estava antes de cair. Afaste-se desse pecado e faça o que praticava antes. Se você não voltar do seu pecado, virei a você e tirarei
pecado. Mas você tem isto a seu favor. Aí vem um outro elogio. Você odeia as práticas dos nicolaítas. E eu também as odeio. Os que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às comunidades ou às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no Gan Éden do Eterno. Agora vamos lá, a igreja de Pérgamo, lá no 12. Ao anjo da comunidade em Pérgamo, escreva: eis a mensagem daquele que possui a espada afiada de dois gumes, que a própria palavra é Yeshua. Sei onde você vive, onde está o trono do adversário, de Satã. Contudo, você continua apegado ao meu nome. Então vai uma dica aí. Primeiro você faz o elogio e depois você faz a crítica. Assim fez o nosso Yeshua. Contudo, você continua apegado ao meu nome. Você não negou a sua confiança em mim, a sua fé, quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto em sua cidade, o lugar onde o adversário habita. No entanto, tenho algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos de Bilão, de Balaão, aquele que leva ao tropeço, que ensinou a Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, porque ele não podia amaldiçoar, então ele levou ao tropeço, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Da mesma forma, você também tem pessoas apegadas aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, abandone seus pecados, senão em breve virei até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades. Ao que vencer, darei uma porção do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome conhecido apenas por quem o recebe. Né? Uma promessa que teremos lá um novo nome. Tá? Então, discorrendo mais um pouquinho sobre os nicolaítas, Nicolaus, em grego, significa ele conquista, laus, pessoas. Então, conquistador de pessoas. Tá? Os nicolaítas, eles aparecem como sendo pessoas amantes do prazer, caluniadores, corruptores da sua própria carne e viviam uma vida devassa. Tá? Apesar deste Nicolau não ser o Nicolau da festa pagã, também se chama Nicolau, os nicolaítas praticavam e incentivavam outras pessoas a se entregarem a festas, rituais, práticas e banquetes imorais e idólatras aos pagãos. Tá? Então, eram heresias que são ensinamentos equivocados, tá? Eles viviam desordenadamente, mesmo dentro de uma comunidade, mesmo dentro de uma congregação. Era como aqueles que desvirtuavam. Eles queriam que essas práticas se tornassem aceitas, se tornassem normais. Mas a Torá, ela tem os ensinos, e ela não muda, e ela não muda até hoje. Tá? Então, eles viviam desordenadamente com libertinagem
sexual com não abstenção, onde isso não, olha o que eles falavam, que isso não afetaria a sua alma. Então, você ser um libertino, você ter práticas sexuais, você não ser fiel ao seu cônjuge, por exemplo, porque tem relatos que diz que ele colocou a sua esposa à disposição, tá? E eles incentivavam as comunidades para não perderem até os seus empregos, porque era algo taxativo, tá? Como se fosse algo natural, práticas permitidas, onde nós podemos observar isso até hoje. Até hoje, dentro das nossas comunidades, igrejas e congregações. Então, como identificar que está acontecendo uma doutrina de nicolaíta dentro de uma congregação? Libertinagem. Ensinos contrários que dizem que tudo pode, que você não precisa esperar em santidade para se casar, que você pode ser feliz do jeito que você está, que não tem problema você assistir vídeos sexuais para estímulo ou para seja o que for. Então, se isso se tornou normal dentro de uma congregação, dentro da sua casa, tá? Você está obedecendo a uma doutrina de nicolaíta. É o espírito de nicolaíta que está atuando dentro dessas congregações. Por quê? Eles estão rejeitando a Torá. A Torá ensina a respeito de um casamento puro. A Torá ensina a respeito de você guardar a sua virgindade. A Torá ensina sobre tudo isso. Então, se eu e você não nos incomodarmos mais com isso, achar que isso é normal, as pessoas não fazerem mais, achar que é normal as pessoas não conseguirem esperar, achar que é normal a casa com um, casar com o outro, se envolve com um, se envolve com o outro. Ah, não, a gente assiste um vídeo de vez em quando para se estimular. Meus amados, isso é pecado. O significado de pecado não mudou só porque a gente está, só porque nós estamos no ano 2025 para 2026. A Torá não mudou. A Torá é a mesma. E os líderes precisam ensinar a mesma palavra, que foi levantada anos atrás. E ela nunca deixa de ser atual. Qualquer assunto que você precise recorrer está relatado aqui. Porque a palavra de Deus é poder. Ela se renova. Com a nossa lógica humana, a gente não entende. Porque um livro de séculos atrás, ele continua atual. Porque um livro que não é apenas um livro, como nós vimos aqui, é a espada afiada, é uma palavra que penetra na alma. É a única palavra que pode penetrar na minha alma e na sua. Continua atual. Continua falando comigo. Ao abrir este livro, que não é qualquer livro, ele traz vida. Então, meus amados, a doutrina dos nicolaítas, na qual Yeshua, o Filho de Deus, falou que aborrece, ela é sobre isso. Ele aborrece esses ensinamentos que pode ter essas práticas, que você não precisa ser santo. A palavra fala que sem santidade ninguém virá ao eterno. Então é necessário ser santo sim, até que ele volte. É necessário sim você se purificar. É necessário sim você guardar os seus olhos. É necessário sim você ser homem
Às vezes, nós queremos dar um jeitinho, melhorar. Será que é bem isso? O que a palavra de Deus está dizendo? É sim. Quando vier esse pensamento na tua mente, fala, está repreendido em nome de Yeshua. Porque não é o Espírito de Deus que está falando com você. É raça tanto que ele é mentiroso. Ele conhece mais a palavra do que eu e você. Então ele é um enganador. Ele é que quer desvirtuar você do ensino verdadeiro da Torá. Então, meus amados, para finalizar, o que significa dessa palavra? Se mantenha na posição dos ensinos verdadeiros da Torá. Se mantenha firme, santo, separado. Santo é ser separado. Você está neste mundo, mas você não pertence a ele. Você é um cidadão que um dia se encontrará, se perseverar até o fim, diz a palavra, você se encontrará e verá aquilo que Estevão viu antes da sua morte. O Pai, a glória do Pai e o Filho à direita. Então ele diz que aquele que perseverar até o fim, ele vai dizer, vinde, bendito do meu Pai. Você já ouviu isso do Senhor? Porque aquele que ele disser que não entrará, ele vai falar o quê? Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Imagina ouvir isso do Filho de Deus. Porque ele vai voltar como juiz. Ele não vai voltar como salvador. Ele não vai voltar para te dar mais uma chance. A chance é hoje. A chance é agora. Enquanto você tem vida. Enquanto ele te dá a liberdade de escolher. É ele que te dá a liberdade de escolher. É ele que está lá ao lado do Pai clamando por você. Senhor, dá mais uma chance. Aquele que era para morrer no dia de ontem não morreu. É porque ele clamou. É porque ele não permitiu. Ele clama pela tua vida. Ele clama porque ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém vá para um lugar de tormento. Meus amados, creiam ou não, há um lugar de tormento para a tua alma. E se Yeshua, que é o único que pode salvar a minha alma e a tua, disser não, a gente está perdido. Não tem outra opção. Então, essa visão maravilhosa que Estevão teve, que eu e você, ao fecharmos os nossos olhos, nós vejamos tenhamos a mesma visão, de abraçarmos e estarmos lá ao lado do nosso Pai. Então, permaneçamos em santidade e rejeitando, como Yeshua rejeita, toda e qualquer doutrina de nicolaítas. Amém? Shabbat Shalom. Aleluia. Muito difícil. Som. Muito difícil quando nós temos uma eleição, quando hoje o líder de uma congregação separa pessoas para fazerem parte da mesa, para servirem a mesa, no que se trata do momento da palavra, no chamash, no chamashim, no já, corpo diaconal, né? É algo muito, digamos assim, difícil e impossível você saber fulano, ciclano ou ciclana vai dar certo, vai ser uma brahá, não é verdade? Vai ser uma brahá, porque nós não conseguimos ver o que está no coração de cada um. Deus fala, Deus mostra
Deus fala à própria pessoa sobre o seu chamado. Mas se ela não tem a perspicácia de entender o propósito de Hashem na sua vida e começa a deixar que coisas adentrem o seu coração, eu já falei sobre isso, né? E às vezes ele fala assim, eu acho, cara, quando a pessoa pensa dessa forma, mas eu acho que não é bem assim, já está no caminho mau. Porque primeiro a gente não acha nada. Não, mas eu tenho que achar. Não, a gente não acha nada. Não acha nada. Nós não achamos nada. Aquilo que Deus coloca para nós é muito claro. E nós, se temos o entendimento através da mente de Yeshua, eu repito, a mente de Yeshua em nossas mentes, eu nunca vou dizer eu acho. Ou eu não tenho certeza, ou eu tenho certeza. Porque o Ruach HaKodesh é o Espírito de Deus que vai nos mostrar, que vai nos clarear se aquilo está certo ou não. Então, quando se consagra, até quando se ordena, oficiais, pastores, presbíteros, Deus coloca no nosso coração, o coração do dolorido, e nós então efetivamos. Agora, se vai dar certo mais na frente, se não teremos problema lá na frente, só Deus é que sabe. Oremos para que não dê errado. Para que aquele e aquela irmã, a Rodi e a Ri, possam ser para outros bênçãos dentro da obra de Deus. Porque você permitir que adentrem pensamentos que não são da palavra, se você permitir que adentrem pensamentos de terceiros no seu pensamento, também vai dar ruim. Vai dar ruim. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ruach HaKodesh. A palavra nos mostra isso. Nós somos o seu templo. Cada um de nós somos o templo de Ruach HaKodesh, o templo do Espírito de Deus. Mas isso não impede que em dados momentos nós teremos uma recaída e venhamos a ouvir ou dar ouvidos à nossa carne ou a terceiros. Os 7 chamachim foram escolhidos pelos historiadores? Sim ou não? Não. Eles é que disseram, vocês escolhem entre vocês 7 homens que sejam espirituais, que sejam separados para essa boa obra. Não foram os historiadores que escolheram. Foi a própria agremiação. Foram os próprios arquitetos que talvez estivessem mais próximos às lideranças. Não foi, irmãozinho, senta no banco e vai embora. Então precisamos realmente estarmos no Espírito de Deus e que permanecermos quando vem esse chamado. É interessante, nenhum roxo, nenhum roê, nenhum rabino, nenhum bispo, nenhum sharia é perfeito, ou que não vai ter
nenhuma imperfeição. Não, nós somos sujeitos a imperfeições. A diferença é se nós permitimos que adentre os nossos pensamentos e os nossos desejos pessoais. Quantas coisas erradas nós temos visto nos dias de hoje? Pessoas, lideranças que eram uma bênção, e na caminhada acontece o que? Um atropelo feio, que acaba até com a comunidade. Porque não foi forte, não permaneceu firme na sua iluminada, na sua fé. Permitiu que adentrasse ao seu coração algo que não provinha de Deus. Essa doutrina, chamada de Nicolaítas, essa doutrina também, que é muito conhecida e que é inflamada sobre aquela mulher que foi uma desgraça para a vida de um homem que era ungido de Deus. Olha, é muito sério. Satã não vai usar esse tempero aqui, nem essa abrimar, nem essa estante, para fazermos cair. Vai usar o quê? Pessoas. Tem pessoas. Quantas vezes aconteceu isso nessa congregação? Uma pessoa, vou dizer o sexo, chegou aqui, aí achou que alguém de evidência dentro da congregação olhou esquisito para ela, e ela nunca mais falou para aquela pessoa, ou até foi embora por causa dela. Isso já aconteceu aqui. Olha só, irmão. Nós temos que estar blindados com o espírito de Hashem. Mas para que isso aconteça, eu, Pinhais, Néias, como se queiram, tenho que querer isso. Eu tenho que querer. Deus quer me abençoar, Deus quer me blindar, Deus quer me usar, mas depende de mim. Permite isso. Depende de você que está nos ouvindo. É diferente de Satã. Satã, quando ele vê que uma pessoa está procurando andar nos caminhos do eterno, o que ele faz? Não, isso aí está fortalecido, vou deixar ele para lá. Não, ele vai perdoar mais ainda. E se nós não estivermos firmes e na convicção de quem nós servimos, ao Deus único e verdadeiro, de que somos templo do seu Espírito, glória a todos. Gente, quantas pessoas nós sabemos que eram barrotes, grandes lideranças, que seus ministérios encerraram por motivações tão lastimantes, tão lastimantes. Não quero pontuar. A palavra de Deus diz que nós devemos estar o quê? Atentos, em alerta, para nós permanecermos com a nossa iluminada e não vacilarmos os nossos pés, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecemos com os nossos olhares para o alto, firmes para aquele que é o autor e consumador da nossa iluminada, da nossa fé, em Yeshua HaMashiach. É isso aí. Simples assim. Deus quer que nós sejamos e quer nos tratar como homens e mulheres valorosos, fazendo parte de um grande corpo de guerreiros espirituais, porque Ele tem nos dado as armas.
Ele tem nos dado a armadura. Alguns fazem pouco caso dessas armas espirituais e dessa armadura, achando que eu sou forte, eu não preciso disso. Cuidado, para que você não caia. Amém. Bem, estamos chegando ao final da nossa programação. Estaremos Shabbat. Amanhã, então, repetindo, 8h30, aqueles que podem estar aqui, para nós fazermos amanhã de lá. 9 horas o nosso café rapidinho. 9h30, se eterno assim permitir, deveremos estar iniciando, como iniciamos hoje, às 7h32. 19h32, nós iniciamos o serviço. E amanhã, se eterno permitir, também às 9h30, 9h32, não que seja. Mas dentro do nosso horário previsto para a glória de Hashem. Hoje está completando mais uma primavera. Parece que até está fazendo uns 30 anos. Porra. A Melissa, eu queria chamar aquela Melissa para frente. Eu queria chamar a nossa Morá. Sim, para fazer essa oração especial, viu? A linha da princesa. Nós vamos estar abençoando a vida dela. Vamos ter churrasco na primavera. Aleluia, glória a Deus. Senhor amado, precioso Senhor, nosso Deus. Deus que dá vida, Deus que tira a vida. Deus que cura, Deus que sara, Deus que fere. Deus querido, eu creio que quando a Melissa nasceu, Pai, a tua serva fez aquele cântico como de Ana. Senhor, te apresentamos a vida dela. Te agradecemos pela vida dela. Porque nós cremos, Pai, que os teus planos para a vida da tua serva vão se concretizar. Aleluia. Senhor, abençoe seu pai, abençoe sua mãe, abençoe a sua família, guarde ela do inimigo, que ela venha crescer em sabedoria, em amor, em zelo pela tua palavra. Aleluia. Ser uma mulher de Deus, uma mulher inteligente, uma mulher forte, uma mulher de Deus, Senhor. Aleluia. Uma mulher, Senhor, com confiança em ti, uma mulher de emuná. Que ela possa, Senhor, ser próspera em tudo que ela fizer. E os sonhos dela, Pai, entregamos em tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aguarde a livre de todo o mal. Que ela venha ser curada, restaurada, lavada pelo teu Espírito, Senhor. E ela venha se alegrar, Pai. Cantar louvores ao Senhor. Aleluia. Porque é bom, Senhor, cantar louvores ao Senhor. Aleluia. Muito obrigada pela vida da Melissa. Nós a abençoamos em nome de Yeshua. Amém. E valeu que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua Mashiach, Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Shabbat Shalom. Bem,